Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do político João Ferreira, que está fazendo um balanço sobre o que está ocorrendo no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios João Ferreira. Primeiro, João, quero agradecer a sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Eu que agradeço, Renato. Agora, João, vou fazer um balanço rápido, né? O Brasil está num momento de ebulição, toda hora tem fatos novos que estão ocorrendo nesse processo já na entrada de 2017, né? Vou começar a falar a questão econômica e principalmente a questão política, né? Como é que você avalia, já num momento oportuno e um momento importante que o Brasil está atravessando, sobre essa questão, queria que tu pudesse até pautar, sobre a questão da intervenção e como é que você avalia a intervenção, como é que o Brasil pode avançar e a questão de geração de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro. Ô Renato, é uma questão muito complexa, porque na realidade nós começamos a uma decadência no nosso país em que as pessoas hoje choram porque a decadência ela foi numa velocidade tão drástica, tá? Que acho que nenhum político esperava de chegar aonde chegamos. Se dissermos que estamos no fundo do poço, eu ainda sou capaz de dizer que eu não acredito nessa hipótese de fundo de poço, porque tem sempre um espaço para ficar pior. Mas eu sou, antes de mais nada, brasileiro, esperançoso, e eu tenho muita fé no nosso país, no povo brasileiro, que está sofrendo muito. Mas tudo isso vem exatamente pela falta de comprometimento do político brasileiro e principalmente do político do nosso estado do Rio de Janeiro. Porque vamos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil. O Brasil está atravessando situação muito difícil. Mas o Rio de Janeiro talvez seja o pior de longe. E isso nos entristece muito, porque o Rio de Janeiro era o melhor de longe, era o melhor lugar para se investir no mundo. A China estava com inveja do Brasil e ainda mais inveja do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um painel para o mundo. Que seja do lado quando acontece uma coisa muito boa e que seja quando acontece algo muito ruim. Infelizmente, há alguns anos atrás, tudo que se saía do Rio de Janeiro era maravilhoso para o mundo e levava o Brasil ao mundo como coisas boas, para o lado bom. Hoje, o Rio de Janeiro leva para o mundo apenas coisas ruins. Isso é muito ruim. Isso faz com que o povo brasileiro fique muito sentido, sofrido e perde os investimentos. Com a perda dos investimentos, nós vamos onde você mencionou, que é a questão do desemprego, é a questão da dificuldade, é onde mais atinge a família brasileira, o desemprego, que é a base da cidadania. Quem não tem emprego não se sente cidadão, se sente abandonado. E, infelizmente, eu sou obrigado a concordar que, politicamente, nós estamos abandonados. Agora, por exemplo, essa intervenção, ela está vindo como uma esperança para resolver o problema da violência, né? Agora vai ser liberado 3 bilhões e 800 para poder atuar nessa questão todinha aí. Você, com a tua experiência, né? Você já foi gestor público, já participou de várias vezes de várias prefeituras, atuou. Como é que você acha que poderia resolver? Porque esse período da intervenção ele tem início, meio e fim. Tem um período para poder acabar. E nós estamos vendo todo dia na televisão, você liga, né? Acorda de manhã cedo com bala achada, bala perdida e bala encomendada. E a sociedade, por exemplo, ela não pode nem levar o filho para a escola, está arriscado o filho tomar tiro até dentro da escola.
Nós estamos vendo isso dia a dia. E não é na Baixada Fluminense, que era temida, hoje é na capital do Rio de Janeiro, na Rocinha, no ponto importante, né, de visibilidade, igual você falou. O Rio de Janeiro tem uma visibilidade internacional. Como é que você acha que poderia ter uma atuação da sociedade para poder contribuir para melhorar isso? Porque uma força só, eu acho que não tem tempo suficiente para coibir toda essa onda, né, de violência e de carnificina que está acontecendo. Ô Renato, você tocou talvez depois do desemprego, que é o desemprego que causa principalmente toda essa violência, a falta de oportunidade. É lamentável o que nós estamos passando, principalmente no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, quando eu volto a repetir que Rio de Janeiro é o espelho do Brasil, lá fora, quando eles falam de Brasil, falam de Rio de Janeiro. Quando eles falam de Brasil, eles falam de Copacabana, Ipanema. Quando eles falam de Brasil, eles falam de Carnaval. E quando nós falamos de Rio de Janeiro, nós choramos. Nós que somos cidadãos, que estamos vivendo no Rio de Janeiro, que não podemos sair de casa com a tranquilidade. Como você acabou de citar, os filhos vão para a escola e você não sabe se os filhos voltam. E onde era para ter a maior segurança de todos os tempos seria na escola, porque é dali que sai o futuro. Então eu vejo com muita tristeza o que nós estamos passando. Com relação à questão da intervenção, eu vejo com muita preocupação. As pessoas falam muito de intervenção como se fosse uma ditadura. Olha, Renato, eu não posso falar muito da ditadura porque eu era muito jovem ainda, na época da ditadura real. Mas eu digo para você que havia um respeito muito grande, o jovem tinha um respeito muito grande, um respeito ao policial, o jovem tinha um respeito aos mais velhos, um respeito aos professores, e nós perdemos tudo isso e precisamos resgatar. A gente hoje vê criança de 12, 13 anos dando um tiro no policial. Isso é muito triste. E nós precisamos resgatar isso, mas é com uma forma: educação. Educação é a base para o resgate da cidadania do povo brasileiro. Mas hoje nós estamos em uma situação tão crítica que chegamos à intervenção. E eu fico muito triste quando eu vejo, na maioria, principalmente na própria imprensa, sempre dá uma ênfase muito grande da crítica pejorativa sobre tudo que está sendo feito. Eu fico triste com isso, porque sou cidadão, eu quero mudança, eu quero que melhore. E eu acho que se nós formos pensar pejorativamente das medidas que são tomadas, não importa se elas foram tomadas de maneira menos planejada, mas ainda em tempo, pelo menos está sendo feito alguma coisa e vai consertando pelo caminho. O pior é não ter ação nenhuma. Eu não estou aqui defendendo, nenhum tipo de governo. Eu estou defendendo as ações. O povo estava nas ruas pedindo pela intervenção. Eu acho que o cidadão merece, essa intervenção, mas também acho que o político, com tudo que eles têm errado, mas ainda estão lá para terminar de cumprir as suas tarefas, quem não estiver satisfeito, ali na frente, troca. Mas hoje precisamos acreditar em quem está lá, porque são eles que são responsáveis para mudar o que está aí, pelo menos até a modificação do Congresso, a modificação nos estados e nos municípios. Hoje nós precisamos simplesmente acreditar e torcer para dar certo, não ficar na torcida em oposição. Precisamos hoje acreditar. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje entrevistando o João Ferreira. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.
Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do João Ferreira. Ele tem uma experiência muito grande na questão de gestão de políticas públicas e nós estamos conversando sobre isso. João, hoje começou ontem a 8ª Feira Mundial sobre a Água, né? Lá em Brasília, teve uma participação fundamental, porque tivemos várias delegações de vários países em que vieram participar. É claro que toda essa confusão toda que está acontecendo, o assassinato da vereadora e mais essa questão da violência, roubou a cena, porque a água é uma coisa fundamental. Sem água ninguém vive. Sim. E até nós aqui estamos numa região de suma importância, que é a região metropolitana, a Baixada Fluminense, e a água sempre foi uma briga muito grande, né? Foi através da água que os movimentos populares, as associações de moradores, na década de 80 foi muito forte. A partir de 70 e 80 ficaram muito fortes. E até agora tem muitos municípios aqui que ainda estão com problema de água, né? Sim, muito. Ô Renato, eu acredito, tá, que haverá mudanças, porque nós precisamos acreditar. Eu volto a repetir, como no quadro anterior, se nós deixarmos de acreditar, tá, nós estamos desistindo de viver. E nós não podemos desistir, nós precisamos sempre acreditar e procurar sempre dar o crédito, porque infelizmente no Brasil nós temos a mania de primeiro tirar o crédito. As pessoas têm que provar que é boa. No meu entendimento, eu acho que as pessoas, elas já são boas, nascem boas. Então nós não temos que provar, tá? Nós temos que provar, se nós tivermos o lado ruim, fazendo as coisas ruins, provamos que fomos ruins, que somos ruins. Então, o que eu vejo, tá, é que, infelizmente, foi muito abandonado toda essa questão do cuidado com a água, no nosso estado principalmente. Nós vamos fazer uma análise aqui pelos rios nas Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, olha, o único rio limpo, vamos falar, é o Guandu, que chega até a Baixada Fluminense e corta a Baixada Fluminense. E mesmo o Guandu não é um rio que tem um demasiado cuidado. É verdade. E é a água que nós, do estado do Rio de Janeiro, consumimos. Verdade. É a nossa água potável. Mas se você procurar as informações mais precisas, você não vai ver nenhuma ação em relação ao Guandu para que melhore ao Rio Paraíba, nenhum deles. Infelizmente, nós vivemos dificuldades em alguns estados, o Rio de Janeiro é um que também passa por certa dificuldade, às vezes os reservatórios estão muito baixos. São Paulo passou por uma experiência drástica, né, há 2 anos atrás. O estado de Minas Gerais, que é um estado com abundância de água, tem muitas regiões com dificuldade. Então nós precisamos que educar. Estouro das barragens que contaminou. Nós precisamos educar nossas crianças. Precisamos trazer isso da sala de aula, da sala da creche. Isso começa na creche. Porque se não tivermos a base na educação, nós não temos a base para nada. É a base que leva o cidadão a virar médico, advogado, o próprio político, que é quem vai cuidar da vida das pessoas. Então, hoje, estou aqui falando de vida enquanto eu já passei por uma vida, vou completar 60 anos, então eu já passei por uma vida, eu estou já num estágio, tá, de contagem regressiva, que eu costumo dizer que quando você passa dos 50, já é contagem regressiva. Você tem que começar a pensar muito naqueles que você precisa ajudar a preparar para dar continuidade. É a próxima geração. E nós precisamos preparar as nossas crianças, porque hoje quem está na nossa geração só está pensando na realidade, como vai ser o seu fim. Isso é muito ruim. Isso é importante. E nós temos que preservar, principalmente os mananciais, né? Às vezes eu vou muito para Miguel Pereira, ali para Japeri, e as pessoas jogam detrito, né, dentro do Rio Guandu, igual você falou. Eu acho que está faltando até uma campanha esclarecedora da SEDAI nas escolas, igual vocês sugeriam,
para orientar as crianças, porque hoje o pai ensina o filho, amanhã o filho ensina o pai, é ou não é? Sim. E nós temos aí vários valores, sem necessidade de... O pessoal tem mania de ficar jogando lixo em tudo quanto é lugar. Agora, nós estamos aproximando agora esse momento de eleição. A eleição vai agora no mês de outubro. Você acha que, por exemplo, estava sendo muito falada a questão da reforma política, que ia ter várias alterações, foi estrangulado o tempo, né? E acabou toda aquela esperança de um processo eleitoral ser um processo mais enxuto, em que a população pudesse acompanhar, porque antigamente não, até 2016, a população do Brasil não via as eleições com bons modos, era como se fosse uma coisa obrigatória, mas a política mexeu tanto no dia a dia do cidadão, que hoje eu não posso marcar bobeira com meu voto hoje é uma arma. Como é que você avalia hoje essa mini reforma que foi feita? Com muita preocupação e com muita tristeza, Renato. Porque, infelizmente, sempre quando vai falar em reforma política, é nas proximidades de eleições. E nós temos, na minha forma de pensar, nós temos um grande erro no nosso sistema eleitoral brasileiro, que nós temos eleições de 2 em 2 anos. Isso é muito ruim. Primeiro, que isso confunde muito a população. Segundo, que tem uma despesa muito alta. E terceiro, que acaba criando uma expectativa muito grande no político. Isso você vai analisar comigo, você vai ver como é normal o político ficar pulando para lá e para cá. De 2 em 2 anos, ele quer participar de uma eleição, ele quer fazer uma eleição. Tinha que ser uma eleição vinculada, né? De vereador a presidente. Exatamente. Eu acho barata, isso aí, melhor. Mais barata, melhor, e acabaria com aquela questão, tá? O vereador quer virar prefeito naquele mesmo momento. Por quê? Ele não perde. Se ele não ganha, tá? Para deputado, ele continua vereador. O deputado, ele quer virar prefeito. Se ele não ganha para prefeito, ele continua... Vira uma monarquia com quem está com o poder, né? Sim, isso tira a oportunidade de igualdade. Na verdade, não há igualdade. Para haver igualdade, tem que estar mais ou menos no mesmo patamar. Então, eu vejo com muita preocupação, porque as reformas políticas, ela não pode passar apenas, tá, por algumas vantagens de quem está no mandato, que sempre fazem as reformas, essas mini-reformas, para amenizar para alguém que está no mandato. Por quê? Porque estão no desgaste e aí querem fazer uma forma para que salva-se, tá, alguns. E isso não é bom para a democracia, não é bom para o povo brasileiro e não é bom para o próprio político. Eu queria até pegar um gancho no que você falou aí. Por exemplo, o processo eleitoral é agora. Quem tem a máquina pública usa a máquina para se eleger ou eleger os seus pares, né? A panelinha. É uma injustiça. E o cara, queremos agradecer ao prefeito porque tapou o buraco. Queremos agradecer. Pô, aquilo ali é obrigação. Sim. É dinheiro dos nossos impostos. Sim. Que o cara está fazendo propaganda para ele, usando o dinheiro dos impostos para se autopromover. Isso eu vejo em vários lugares que você vai, parece que é uma coisa... E o TRE, que eu acho que deveria acompanhar isso de perto, mas, meu filho, você não pode fazer isso. É ou não é? A obra pública pertence à gestão que é paga com o dinheiro do povo. É ou não é? Aí o cara vai lá, bota lá a faixa agradecendo, até mesmo deputado, autoridade. Isso é rotina. Isso é uma coisa errada. E, inclusive, não é um processo democrático. Embora, né, isso seja proibido por lei, tá, Renato? Mas... Agora, nós temos um problema. Você citou, por exemplo, o TRE poderia acompanhar um pouco mais de perto isso. Eu acho que a gente não pode jogar muita culpa para o TRE, porque o TRE, na verdade, tem as leis. O que nós precisávamos, tá, fazer com que os políticos respeitassem um pouco mais a lei. Na realidade, teria que respeitar na íntegra, tá? Porque o que nós precisamos é contar com a colaboração da população para denunciar o TRE. Isso. Porque o TRE age, sim. E quem acha que o TRE não age, tá? Mas tem que ser provocado, né? Sim, mas tem que ser provocado, até porque o TRE ele não tem um contingente, tá? Uma contingência suficiente
para ir para as ruas, para estar fiscalizando tudo e a todos. E você tocou numa situação aí que ela é muito, mas é muito perigosa no Brasil, sempre foi, tá? Porque ela sempre manteve, tá, a articulação política nas mãos de quem está ao mandato. Então, vamos dar um exemplo. Você pega um prefeito, ele faz a eleição dele, daí a 2 anos, aí ele não faz nada durante o primeiro ano. Daí a 1 ano, ele começa a fazer de tudo que ele acha que precisa fazer para poder ele mostrar para o eleitor que ele está presente em algum lugar, sabe por quê? Porque ele quer lançar como deputado o irmão, a mãe, o pai, o tio, o sobrinho, a mulher, sempre aliado à família. A política vira um objeto familiar. Esse é o grande erro que nós temos. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Então, durante o primeiro ano, a população não tem nada. No segundo, tem uma enganação. No terceiro, já elegeu, não tem nada. No quarto, começa uma enganação porque querem se reelegerem. Então, Renato, quero aproveitar esse gancho aqui e dizer para você, a reforma política principalmente tem que passar pela não reeleição. Você acha que o voto deveria não ser obrigatório? Eu não acho que o Brasil está educado, comprometido com a eleição para chegarmos a esse ponto nesse momento. Mas eu tive a oportunidade de morar alguns anos nos Estados Unidos, passei por eleições nos Estados Unidos, eu tenho familiares que moram nos Estados Unidos, mais de 30, 40 anos, tá? E lá o voto não é obrigatório, mas o povo vai votar porque ele não se sente obrigado, mas se sente na obrigação de dar a contribuição, de dizer o que quer e como quer. Então eu vejo que nós precisamos preparar o Brasil para isso, mas eu acho que para começarmos a fazermos isso, eu já começo a ver essa questão da eleição, a gente consegue enxergar hoje, e eu sou contra. Bem, esse é o programa Municípios em Ação e hoje como entrevistado o João Ferreira. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho nas entrevistas, é só ligar na TV Baixada Rio, canal 2 da NET. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do João Ferreira. Ele é um especialista em política e foi gestor público. Antes de mais nada, se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Baixada Rio, canal 2 da NET, e você vai estar acompanhando todas as entrevistas. João, futuramente nós vamos estar transmitindo o programa Municípios em Ação na capital do Rio de Janeiro. Já te faço até um convite antecipado e vai ser importante porque o programa Municípios em Ação no canal NET da Canal 2 só estava passando aqui na Baixada, na região metropolitana, e agora na capital nós vamos poder levar a tudo que está ocorrendo, né? Além das entrevistas, também nós vamos poder estar levando as coisas boas que ocorrem aqui na região, né? O Renato, você fez uma colocação aí que o programa, ultimamente, ele é visto pela Baixada Fluminense, mas, olha, quero te parabenizar e dizer para você que a Baixada Fluminense não é pouca coisa não, amigo. A Baixada Fluminense, ela é maior do que alguns países espalhados pelo mundo. E ela tem uma importância no nosso estado, que a Baixada Fluminense, ela decide qualquer eleição de governador. Verdade. Ela decide, tá? O problema é o que nós não temos, tá? É união dos políticos da Baixada Fluminense. Porque se tivesse essa união, nós estamos falando, tá, de uma força política que o povo sabe que tem, e o político não sabe conduzi-la. Porque se soubesse conduzi-la, nós faríamos a diferença nesse estado. Nós seríamos a diferença no estado e faríamos o que a Baixada
precisa, não só para a Baixada, mas para o Estado. Eu participei da equipe do Programa Municípios em Ação de um projeto que foi elaborado pela Secretaria de Turismo, junto com as prefeituras de turismo de alguns municípios da Baixada. Se eu não me engano, dos 13, os 10 tem essa representação. E eles criaram um projeto chamado Baixada Verde. O que é a Baixada Verde? São os pontos, né, de ponto ecoturismo na região em que não é explorado. Por exemplo, lá em Magé, dando um exemplo aqui, tem a Guia de Pacobaíba, a estação ferroviária, a primeira estação ferroviária do Brasil, que a família Imperial pegava na Praça 15 ali, está abandonada. As pessoas viajam daqui para a França para ver a Torre Eiffel, ver a cidade. É claro que a França é muito bonita e outros países da Europa, mas nós temos uma coisa que ninguém tem: o clima favorável, né? Sim. Nós temos lindas praias, locais para explorar e não se coloca. Em Japeri tem o ponto do vulcão, né? Onde pula de parapente, de asa delta. Aí você vem para Tinguá, Nova Iguaçu, Guapimirim, Cachoeiras, você conhece bem. Itaguaí, né? Tem, além da questão ecológica, ela tem os produtos da gastronomia, né? Então a Baixada inteira, ela tem uma potencialidade muito grande, só que as pessoas não conhecem. Então eu achei muito interessante, como você falou, a união é fundamental, né? Sim. Para trazer o crescimento. Nós temos aqui uma Dutra, o Arco Metropolitano, a linha vermelha, que é fácil acesso, né? Só que está faltando. Infelizmente está abandonado. Eu não entendo, eu acho que está faltando, como você falou, integração dos prefeitos para poder trazer investimento para o local. Porque como é que você vai resolver o problema de desemprego se você não dá visibilidade ao seu município, não é isso? Verdade. Ô Renato, você tocou num ponto fundamental, tá? Olha, infelizmente, o Brasil, que tem uma história fantástica, tá? Mas essa história, ela não é contada, ela não é apresentada e não se investe na história brasileira. E principalmente quando se fala de Rio de Janeiro, é o abandono total na questão da história. Se tira muito, vai para os museus para você ver o que está no museu. Não tem nada. Não existe investimentos, não existe uma conservação, uma manutenção e nem uma aplicação daquilo que está acontecendo hoje para poder se ter no museu amanhã. Então, você citou um exemplo de uma estação abandonada. Igual a essa estação, nós temos diversas, importantíssimas, tá? Que estão totalmente largadas, totalmente abandonadas, em ruínas mesmo. Sabe por quê? Porque o político, ele pensa muito no imediatismo. Ele não está pensando no futuro. O político está preocupadíssimo com a reeleição dele ou com a eleição de quem ele vai apoiar. Ele não está muito preocupado com a história que vai deixar. E, infelizmente, Renato, eu vou falar uma coisa aqui que o político não gosta de falar, mas eu vou ser franco, não estou acusando ninguém, mas os nossos políticos, eles têm uma mania de querer ser político para se enriquecer. Isso é muito ruim, isso é muito grave. Mas eu tenho falado muito, tá? Para quem não acreditava, comece a acreditar, porque está faltando lugar. É verdade. Estão sendo presos. E ainda tem muitos que não estão acreditando e estão cometendo, tá, os mesmos erros. Ainda não acredita porque tem muitos que só acreditam quando chegam a eles. Aí que eles vão para o arrependimento e vai chorar, como por exemplo o Gedel chorando, se dizendo inocente com uma mala de dinheiro. Tá? Se ele não tivesse com a mala de dinheiro, até alguém poderia acreditar numa inocência. Mas não pode ser inocente com a mala daquela de dinheiro. Essa eleição agora vai ser uma lavagem de roupa suja, né? O Lava Jato veio, mas ainda não vai ter a lavagem de roupa suja. Precisamos investir na história. Eu queria até aproveitar, eu estou aqui na frente na internet. Hoje no Brasil são 35 partidos políticos já registrados, né? Ainda fora uma grande quantidade de partidos que ainda estão solicitando o registro, né, da questão da composição política. Embora que eu acho interessante,
se você pegar cada partido político, quando eles vão fazer o horário eleitoral, ninguém fala sobre a sua bandeira. Ele cria um estatuto, né? Ele cria ali uma marca, mas ele não fala para que ele foi criado o partido político. Eu acho que tinha que ter ali dentro do programa eleitoral, antes de começar, partido tal. Aí qual é a bandeira do partido? Até para ter uma identificação. Eu estava vendo isso porque eu estava acompanhando as eleições americana e francesa. Lá, você vota no partido, na legenda do partido, porque a representação política dele, né? Sim. E aqui não, é mais nome do que partido. Sim. O partido vira uma espécie de partido cartorial, que só funciona em véspera de eleição, e muitas das vezes, a não ser os grandes partidos, que já tem uma trajetória, mas a maioria, às vezes, é até criado para atender isso. E aí eu fiz uma pergunta antes de entrar no comercial. Você acha que é interessante ter recibo eleitoral na hora da urna? Eu não acho interessante não, Renato. Eu acho fundamental. Olha, eu, particularmente, não acredito no sistema que nós temos. Eu falo por mim, mas também ouço isso de muitos outros políticos, ouço isso do cidadão, do eleitor. Tu diz o quê? O resultado eleitoral? A manipulação que tu fala? Olha, por mais que falam que é seguro, que tem segurança, poxa, se invadem os computadores da NASA, invadem os computadores do FBI, se invadem os sistemas mais seguros do planeta, nós vamos falar em segurança no Brasil, de internet, vamos falar em segurança digital no Brasil? Estão brincando, não é? Não acredito. Honestamente, não acredito. Então, só para fechar, o recibo no momento que se vota, ele é a prova de que você votou e ele é que vai provar a recontagem, porque a recontagem, da forma que é hoje eletrônica, tá? Pega-se o disquete ou o pendrive e leva o pendrive, o CD e bota em qualquer lugar, aí lá eles transmitem o que querem transmitir, fazem o que querem com isso. E não venha dizer para mim que não tem quem tenha influência sobre isso, porque nós vivemos num país de influências, tá? Embora seja crime a influência, mas a gente não vê acontecer nada. Mas qual seria a tua sugestão? Cada partido botaria um representante, um delegado para tomar conta ali? Seria isso? Não há necessidade disso. A necessidade é do recibo eleitoral. O voto impresso. Você vota, ele aparece eletronicamente, vai para o sistema, mas ele tem impresso, porque em qualquer dúvida, em qualquer sessão, em qualquer zona, se corrige naquele local, naquela região só. Entendeu? Se tiver uma dúvida na eleição de um município inteiro, faz-se uma recontagem do município, tem uma dúvida, só que ela é fácil de ser tirada, porque existe não só o eletrônico, existe também o comprovante em papel. Eu tenho algumas lideranças que eu já até sondei ele a respeito do recibo eleitoral. Ele acha que com o recibo eleitoral, o cara que compra a voto, a chamada boca de urna, que dá dinheiro, é mais fácil para ele poder, o dinheiro que ele está dando para comprar o voto, o cara vai lá levar o recibo para saber se o cara votou nele. Eu falei, mas dando dinheiro ou não dando dinheiro na compra de voto, isso é uma questão pessoal de cada um, né? Porque por mais campanha que você faça para ninguém aceitar dinheiro para votar, para ter um voto limpo, é uma situação de uma garantia, né? Igual você falou. Igual a conta bancária, tu vai lá, se o cara tirou R$5 da tua conta, tem guerra civil, não é? Ô Renato, a questão da compra de voto ela é muito séria. Precisa se punir severamente quem compra o voto, tá? Às vezes pune um, pune outro com a inegibilidade e tal, mas tem que punir severamente. Tu acha que tem cadeia pro cara? Acho que poderia ser até cadeia. E quem vendeu o voto, tá? Ele já é punido o tempo inteiro. Aí vamos falar, mas ele cometeu mais um crime, porque é crime vender o voto, tá? Só que, se for assim, você vai punir, não tem como, tá? Ele já é punido. Quando ele vende o voto, o político não tem compromisso com ele, e o compromisso que o político deixa de ter, leva até a família dele. Então, quando ele reclama que está ruim para ele tem que se sensibilizar e dizer, pô, culpado sou eu também, eu vendi o meu voto.
Então, eu acho o seguinte, tá? Uma herança maldita. Uma herança maldita. Nós precisamos, volto lá no início da nossa conversa, tá? Se não investirmos primeiro em educação, mas tem o posto de saúde, o hospital. Amigo, não terá médico se não tiver a educação. Nós precisamos da educação. Vamos começar pela educação. A base, tá, do cidadão é na educação. É da educação que sai o médico, sai o advogado, que sai os juízes, que sai o cidadão brasileiro, o cidadão mundial, universal. Nós só somos a partir da educação. Aí você me diz, João, então quem não estudou, tá, não é um cidadão? É um cidadão sem preparo. Às vezes ele pode estar, tá, pela vida mais preparado do que muitos que têm diploma superior. Mas isso é minoria e a gente não pode trabalhar com a contagem de minoria. A gente tem que fazer, tá, é aquilo que é o trivial, tá? É a maioria que conta. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando hoje o João Ferreira. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o João Ferreira. Ele que é mestre em políticas públicas, conhece bem, foi gestor. Eu quero aproveitar até mandar um abraço lá para o meu amigo Ramos, o Rivani, lá do CIR, fazendo um grande trabalho, e lá de Xangri-Lá, se eu não me engano. Mandar um abraço para o meu amigo Batata também, lá de Belford Roxo, ligadinho no programa. Todo o pessoal, Andressa, Jean, né, ligadinho na nossa programação. Até aproveitar isso. Agora a Belford Roxo vai completar 28 anos de emancipação e esse evento vai cair no dia 3 de abril, terça-feira, às 9h30 da manhã, vai ser na Câmara de Vereadores de Belford Roxo. Vai estar lá contando a história do município e vai ser convidado vários baluartes, né, várias pessoas. E tudo começou com o abaixo-assinado do Rui Rodrigues e depois tomou corpo, cresceu. Isso é importante, até porque muitas pessoas por que ficar toda hora relembrando? Mas se não tiver história, como é que você vai garantir o seu presente? Sim, você tem que ter história. Não é tem verdade? dúvida. Sim. Já passaram por várias... Eu já tive numa festividade lá em Paulo de Fronten, em Paraíba do Sul, Miguel Pereira. O dia da emancipação lá na cidade é uma grande festa, a cidade toda participa. E as pessoas relembram, né? As pessoas que ajudaram, que constituíram, e colocam o nome dos baluartes, dos emancipadores, que trabalharam na campanha, o nome das ruas. E às vezes o cara vai lá, é política, e bota o nome da sogra dele, o nome da filha, o nome da esposa, da mulher. Não tem nada a ver. Tem que colocar o pessoal que ajudou a construir o município, não é verdade? Verdade. E isso é importante, porque quando você trabalha com autoestima, o pessoal gosta da cidade, valoriza, né? Sim. E quem ama, cuida, né, João? Verdade. Ô Renato, embora a nossa cidade de Belford Roxo tenha o título de cidade do amor, eu acho que o que tem faltado para Belford Roxo é amor. Pelo menos dos políticos que por aí passaram. Não deixou essa demonstração de amor. Um município, como você bem disse, vai completar 28 anos, é um jovem município. É verdade. Né? É um dos mais jovens do estado, que tem uma potência eleitoral, a sexta do estado do Rio de Janeiro. Olha, Renato, nós estamos falando de um município tão pequeno, geograficamente, mas é imenso o poder que esse município tem e infelizmente não se consegue trazer nada de benefícios reais para a cidade, tá? Porque nós temos 336 mil eleitores, se não me engano. 336? É muita coisa, né? E se não me engano, nós somos o 6º município eleitoral do estado do Rio de Janeiro, de 92 cidades. Nós somos o 6º. É um peso. Olha, é um peso muito pesado, tá? Aí você imagina
um peso eleitoral que nós temos, e nós não temos um cinema, nós não temos um shopping, eu não vou falar, nem vou falar de museu, tá? Se nós não temos o básico, nós não temos uma sala de cinema na cidade. O povo frequenta o shopping de Nova Iguaçu, o shopping de Duque de Caxias, o shopping de São João, ou vai para o Rio de Janeiro. É uma evasão de renda também. É uma evasão, não, é uma evasão, tá, total da cidade. E também a cidade nunca conseguiu se estruturar, não há infraestrutura. Aí tem dificuldade de captar empresas. Por quê? As empresas só querem ir para onde elas se sentem seguras, onde elas sentem que a infraestrutura é idealizado para que elas estejam lá, é idealizado para que os funcionários cheguem até o trabalho. E, infelizmente, não se pensa nisso. Cada prefeito que entra pensa no seu grupo político e fazer políticas pessoais. Eu espero que, nesse momento, nós temos um prefeito com 1 ano e pouco de mandato, eu espero que ele faça um trabalho que venha realmente representar a população. Eu quero acreditar. Eu não estou aqui para criticar nenhum prefeito. Eu estou para dizer, precisa fazer mais. E eu quero acreditar. Isso que foi importante. Na realidade, os emancipadores, eles nunca foram ouvidos, né? Eu estou dizendo isso que eu participei da campanha da emancipação em Belford Roxo. Belford Roxo não era mole, não, era muito difícil as coisas. E está faltando, você falou, ouvir, tem que ter uma integração, tem que juntar, a população tem que falar, né? Se eu sou dono da verdade, você tem 2 tiros, você pode acertar e errar. Então só o destino vai dizer se está certo ou não. Eu costumo dizer sempre, Renato, que o povo tem a principal arma, que é o voto. Mas o povo não tem a aprendizagem, nunca foi colocada essa aprendizagem para a população, para fazer o que é real para os municípios, para a cidade, para as famílias. O povo também pensa muito em si próprio. E aí que está o grande erro da população. Agora, nós só consertamos isso com a educação. Isso aí é fundamental. E já se falando em questão de educação, nós estamos passando agora, esse final de ano agora vai ter as eleições. Campanha para presidente, eu queria até que tu fizesse um balanço para o que você acha, como é que está o cenário político. Vamos começar para presidente, governador, para senador, né? Vai ter eleições também para deputado federal e deputado estadual. As candidaturas ainda, parece que o último prazo é dia 7 de abril, não é isso? Sim. Então, no dia 7 de abril, nós vamos saber quem são os candidatos. Sim. Embora o Brasil está sacudido por uma série do Lava Jato, eu nunca vi uma eleição tão concorrida para presidente igual esse período agora. É ou não é? Verdade. Se eu não me engano, por exemplo, ontem foi confirmada a candidatura do Alckmin pelo PSDB, né? O governador atual de São Paulo, o Álvaro Dias, lá do Paraná, né? Sim, pelo Podemos. Pelo Podemos, Ciro Gomes pelo PDT, sim. O PT ainda com o Lula, né? Ainda para definir se vai ser o Lula ou não. A Marina Silva, inclusive nós fomos até convidados para fazer uma entrevista com ela, parece que ela vai estar nessa semana agora no Rio de Janeiro. Tem a Valéria Monteiro, que esteve aqui, já entrevistou pelo PMN. O PSOL ainda está se definindo entre o Boulos e o professor Nildo Orix, para ver se eu não... Fernando Collor de Mello. Também. Eu não sei se acho que é PTC, se eu não me engano, o partido dele. Eu acho que é PTC. E não estou lembrado outros aqui, depois vem na cabeça, eu me lembro. Quer dizer, tem uma grande quantidade de candidatos, né, buscando resolver o problema do Brasil, né? E o estado do Rio de Janeiro também, que toda essa confusão de presidente da LERJ,
de todos os expoentes do PMDB, com o governo Pezão, com a intervenção, também tem vários candidatos, né? Essa semana agora, aqui pelo PMDB, estávamos falando no Marcos Lemos, não sei se está confirmado, sabe se realmente ele é candidato a governador? Lá de Pelo que eu ouvi, não. Pelo que eu ouvi, não. E o PMDB, então, não tem candidato ainda, né? Que eu saiba... Ô, Renato, hoje eu acho que ainda é tudo muito prematuro, na realidade. Esse imbróglio todo, lá no início você fez um comentário, no quadro anterior, com relação à quantidade de partidos que nós temos no Brasil. Tá? Isso é que forma essa confusão toda. Nós vivemos em um país democrático, tá? Eu não sei se isso é democracia. Honestamente, não sei. Eu acho que a democracia é a liberdade de verdade, é o direito do cidadão. A democracia é o cidadão viver bem, que não está vivendo no Brasil. Tá? A democracia é falar o que pensa, mas também ser punido por falar besteiras, que no Brasil falam-se qualquer coisa e não se pune ninguém. O Brasil tem um problema muito sério. O brasileiro aprendeu com a democracia que nós temos aqui de jogar qualquer coisa no ventilador sem primeiro ter a coisa mais real. Não tem. Você acha que, por exemplo, para os 35 partidos, imagina se cada um lançasse um candidato a presidente e a governador. E realmente os canais de televisão ficavam doidos. Porque como é que você vai fazer uma entrevista com 35 pessoas? Quantos minutos ia ser para cada um? Ia virar uma novela a semana, acho que até ia durar quase um mês para todo mundo falar sobre o programa de governo. Tu acha que teria que ter um critério? E qual critério que tu adotaria? Eu acho que o primeiro critério que tem que acontecer é as reformas políticas e acabar com o bocado dos partidos. Bom, vai vir aí a cláusula de barreira, já vai diminuir alguns partidos, tá? Mas ainda acho que vai continuar uma quantidade que ainda não será ideal. Acho. Qual é o número assim, chutando? Olha só, a gente não pode... 5, 10 candidatos? Olha só, eu acho que quanto mais, pior. Eu acho que quanto mais candidatos tiver, pior. Aí as pessoas falam, mas quanto mais candidatos tiver, isso é uma força da democracia, porque dá uma livre escolha. Mas vem cá, só que nós temos tantos partidos que os candidatos deles só vão ali para poder botar o nome, para poder tentar botar o partido numa mídia, para fazer moeda de negócio, se projetar. E que isso não melhora em nada a vida do cidadão. Tá? Vamos falar, mas nos Estados Unidos, as pessoas falam, nos Estados Unidos, na Europa, tem 2, 3 partidos. Não, não é verdade. Tem muitos lá. Lá tem muitos partidos. Os Estados Unidos é mais de 70. São muitos partidos. Mas tem uma cláusula lá que tem um percentual que você pode disputar, né? Sim, porém, lá tem normas diferentes, formas diferentes, então na realidade, no final, acaba aparecendo 4, 5 partidos só e ponto. Tá? Aqui, você é mais ou menos do tempo, Renato, como eu, né, que se falava-se em 3, 4 partidos. É verdade. Não é isso? Mas não dava oportunidade para tanta gente. Tá bom, nós temos hoje, tá? Vamos falar de um município, quando vem o período eleitoral do município, damos a oportunidade para cerca de 600 a 800 candidatos a vereadores. Melhora o município isso? Não. Eu nunca vi o município melhorar por causa disso. E outra coisa, em vez de termos, tá, 35 partidos, um exemplo apto em uma eleição municipal, estadual ou federal, não importa, tá? Vamos ter 10 partidos. A diferença é que em vez de poder lançar, como agora deputado federal, 69 deputados federais, 105, se não me engano, deputados estaduais, tá? Aí você imagina se cada um lançar 105 deputados estaduais, de 35 partidos, cada um lançar 105 deputados estaduais, e 67, 67 candidatos a federais,
Olha a quantidade de candidatos que nós temos. O povo fica numa confusão. Não sabe quem é quem. Que não sabe quem é quem e não sabe em quem votar. E até as propostas ficam evasivas. Elas ficam evasivas. Então, tá, vamos fazer o seguinte, limita isso. Até porque se coloca muitos candidatos, e a gente sabe disso, todos sabem disso, tá? Que são muitos candidatos. Chega lá com 10 votos, com 30 votos, com 50 votos, tá? Eu não acho que isso é democracia e não acho que isso é oportunidade. Eu acho que isso é falta de organização no nosso sistema eleitoral. Agora, João, você tocou uma coisa importante, depurar, né? Depurar. Você acha que essa eleição agora de 2018, o momento da escolha dos candidatos, a população que está assistindo tudo isso, ele vai votar pelo marketing político ou pela proposta política do candidato? Ah, Renato, olha, o povo está revoltado. Não é só o povo carioca, mas o povo carioca talvez seja o mais revoltado de todos, porque o povo carioca não... Irmão, olha só, você não pode andar na linha vermelha, não pode andar na linha amarela, você não pode ir para o cinema, você não pode ir no shopping. Essa semana passada, se não me engano, tá? Na Barra da Tijuca, num dos restaurantes mais badalados, foi assassinado, um cara assassinou, matou de fuzil no estacionamento, de fuzil, na Barra da Tijuca. Tá? A coisa de um mês atrás, invadiram o Barra Shopping de fuzil, tá? Invadiram o Rio Sul de fuzil. Então, olha só, nós precisamos repensar todo o modelo que aí está, tá? Aí eu volto a falar na educação, eu fico repetitivo, chato com isso, mas tá, nós precisamos de educação porque tem muitos jovens que estão com fuzil na mão hoje porque não teve oportunidade. A educação vai criar oportunidade, tá? Então, o que eu vejo, esta forma de fazer política tem que passar pela reforma eleitoral. Os governos precisam de fazer também uma reforma, tá? Que não tem como fugir dela, que é a reforma tributária. Isso tudo vai afunilando. As pessoas pensam que reforma tributária, tá, ajuda o rico. Não ajuda o rico, não, ajuda o pobre, cara. Vai ficar mais barato as coisas. As coisas ficam mais barato. Tudo hoje está muito difícil, porque de imposto para o empresário está muito complicado. Olha quantas empresas fecharam as portas esse ano. Nós vamos falar do que é mais visíveis, que são lojas, tá? O comércio em si. Você anda no centro da cidade, muitas lojas de porta fechada, tá? Você vai no shopping, um dia tem uma loja, outro dia tem uma marca diferente. Na Dutra mesmo, você anda aqui na Dutra, tu vê, aluga-se, vende. A Avenida Brasil está abandonada. Galpões e mais galpões, onde era uma indústria, onde eram as empresas que davam emprego, que fazia receita para o Estado, fazia receita das famílias, estão tudo abandonadas. Veio um governo anterior que deu uma isenção naquela região ali de impostos para quem se instalarem naquelas regiões ali, e hoje a gente tem um prefeito que chega, tá, e taxa em absurdo o valor do IPTU, por exemplo. Fugindo. Tá? Não, enlouqueceu, é uma coisa assim, os aumentos, olha, os políticos da capital vão sofrer as consequências, vão começar agora, tá? Por quê? Muita gente não vai conseguir pagar, já não estava conseguindo pagar o IPTU. Muita gente já falou, não, eu não pago, não consigo pagar. Né? Olha só, a coisa mais sagrada para o cidadão é a casa dele. E ele não pagar o IPTU, amigo, ele deixa de comprar leite, porque ele tem medo de perder a casa dele. E eu já ouvi muitas pessoas dizer, eu não tenho como pagar. Tá difícil. O que eu vou fazer da minha vida? Então, isso tudo eu tenho certeza que vai ser dado a resposta a partir dessas eleições. Eu acho que vai ser uma renovação muito grande. Eu acho que, primeiro que propostas, Renato, as pessoas vão na televisão, fazem uma proposta, primeiro que poucos fazem propostas, porque o tempo de televisão ele tem um curto, tá? As pessoas querem olhar no olho, querem apertar a mão e querem acreditar. E hoje, quando as pessoas falam assim, aquele cara ali tem um mandato, ou já teve um mandato, não voto nele não. Hoje está um momento de renovação. E é isso que a gente espera. Vamos renovar. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Olá, bem, nós estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho nas entrevistas, é só ligar na TV Baixada Rio, canal 2 da NET. Está saindo em 4 horários a nossa programação. 7h30 da manhã, né, você acorda cedo tomando um café, ouvindo as entrevistas. 1h30 da tarde, 8h30 da noite e 10h30 da noite. Quer dizer, você não vai perder. E pode acompanhar também nas redes sociais. O programa também está sendo transmitido pela YouTube, Facebook e no blog. Programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. O João, eu acho que foi muito importante a sua participação. Eu acho que o programa vai ter que convocar de novo você para poder, né, para a gente poder tocar os assuntos, que é os assuntos do dia a dia, do interesse. Sim. As informações todas que nós colocamos aqui no programa Municípios em Ação é para poder a população raciocinar, acompanhar e se conscientizar. Porque dar uma notícia aqui toda fechadinha, toda montada, não representa o que a população realmente não representa o cidadão. Né? Não. E eu quero te agradecer, eu sei que aqui nós estamos num momento importante, crucial, e eu queria colocar aqui à sua disposição e queria as suas considerações finais. Renato, eu quero agradecer ao convite e sempre que tiver a oportunidade pode me convidar que aqui eu estarei, será um orgulho, um prazer. E as considerações finais é muito simples, eu peço que as pessoas acreditem, principalmente quando falar. Gente, hoje a gente fica arrepiado quando a gente fala em segurança no nosso estado, quando a gente fala em viver no nosso estado, tá? Olha, Renato, eu estive em Belo Horizonte há 10 dias atrás e eu sou de Minas, do estado de Minas, e os parentes dizem assim, não vou ao Rio de Janeiro, tá louco, não vou ao Rio de Janeiro. Aí eu digo, gente, não é o que vocês viram na televisão, não, é sim. Aí um primo, aliás, falou, olha só, eu passei 8 meses no Líbano, tá? Fazendo uns cursos no Líbano, e a Líbia morre menos gente do que no Rio de Janeiro. Então, e lá está em guerra. Então, eu não tive medo de ir à Líbia e tenho medo de ir ao Rio de Janeiro hoje. Isso nos entristece muito, tá? Então, eu só gostaria de pedir à população que acredite que vai dar certo. Vamos acreditar na intervenção, vamos acreditar que isso veio para o bem. Vamos esquecer o presidente da República, se ele é PMDB, se é PSDB, isso não interessa. Nós precisamos de acreditar que vai melhorar, que podemos mudar. É isso que eu gostaria de fechar com a minha consideração. Só antes do fechamento, essas eleições de 2018, você pretende participar dela? Pretendo sim, Renato, pretendo sim. Eu acho que é um momento que eu posso também colaborar. Eu já dei a colaboração em alguns momentos, acho que posso, tá, ajudar, porque hoje nós precisamos de boa fé, e isso eu tenho para dar. Agora, não vou com promessas, não tenho promessas para poder fazer. Tá? Eu tenho ideias, eu tenho projetos, eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de participar, mas não penso em política para ganhar dinheiro, para ficar rico. Eu penso em poder participar, em fazer parte de uma mudança do nosso estado e do nosso país. Então, por isso, eu estou me colocando à disposição do meu partido para pré-candidato a deputado federal. Qual partido seu? Hoje eu estou conversando, a gente está muito alinhado com o PRTB, tá? Mas até o dia 7 é que a gente vai saber de verdade tudo que está acontecendo e o que pode acontecer, porque hoje nós não sabemos quem é os candidatos a governador que nós teremos, nós não sabemos quem são os candidatos a senadores que nós teremos e nem mesmo os candidatos a presidentes estão definidos. Então, na realidade, há uma dança aí das cadeiras nos partidos e nós precisamos ver como esse funil vai ficar, tá? Vai ter que passar pela boca do funil, e quando passar na boca do funil, aí vai estar pré-definido. Mesmo a partir do dia 7, Renato, não quer dizer que já estão definidos, que cada candidato, por exemplo, a prefeito ou a governador, a governador ou a presidente,
ou a senador já esteja definido, tá? Porque muitos candidatos desistem e vai ajudar outros candidatos mais na frente um pouco, mas pelo menos a gente tem uma pré-definição. Essa pré-definição já nos mostra caminhos, tá? E é esse caminho que a gente está buscando. Espero que nós tenhamos bons candidatos, porque o povo precisa. Eu te agradeço aí. Até para poder não cometer... Eu falei só de candidatura do Maxi, mas nós fomos convidados pelo PSC, o juiz Wilson, né? A candidatura parece do PP, Eduardo Paes, que ainda não está definido ainda, tem do Garotinho, tem do César Maia, Bernardino, e do PSOL ainda está para definir se é Marcelo Feixe ou o professor Tarcísio. Quer dizer, depois do dia 7 nós vamos saber, vamos convidar todos de uma forma democrática para participar. Agradeço a sua audiência, tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá, tchau!